Oi, eu sou Marliane Freire, da turma 3B de Lógica de Programação. Vou falar um pouco sobre a minha prova. Essa é a primeira questão, é sobre um jogo de par ou ímpar. Bom, aqui eu criei algumas variáveis. Nesse primeiro prompt, o jogador escolhe se ele quer par ou ímpar. Logo após, ele já escolhe um número de 1 a 5 e o jogador 2 também. Depois, eu já fiz a soma deles para facilitar o uso no decorrer do código. Eu criei duas situações, uma em que o primeiro jogador escolhe par e a outra se ele escolhe ímpar. Aí depois eu divido esse número por 2 e se o resto for 0, então quer dizer que o número foi par. Então o jogador 1 vence. Se não, o jogador 2 que vence. Na segunda situação, onde o primeiro jogador escolhe ímpar, aí eu faço a mesma coisa. Se o número for dividido por 2 e o resultado for diferente de 0, então quer dizer que a soma dos números deu um número ímpar, fazendo com que o jogador 1 vença. Se não, quem vence é o jogador 2. Aqui já está submetido. Só um minuto. Pronto, os testes deram todos certos. Agora, vamos para a segunda questão. De jogo de papel, pedra ou tesoura. Nesse aqui eu fiz duas variáveis também, os dois prompts. Aqui a primeira condição eu decidi colocar o empate para já ficar logo definido. Então, se o jogador 1 fizer a mesma jogada que o segundo jogador, então dá empate. Se não, ele vai correr o resto do código. Que é, na primeira situação, ele joga a pedra e o jogador joga a tesoura, fazendo com que o jogador 1 vença. Se isso não acontecer, então quem vence é o segundo jogador. Na segunda condição, quando o jogador 1 joga papel e o segundo jogador joga pedra, então quem vence é o primeiro jogador, se não é o segundo. Eu segui mais ou menos o mesmo raciocínio do primeiro jogo. Aqui na última condição, se o jogador 1 for tesoura e o jogador 2 for papel, então o jogador 1 venceu. Se não, quem vence é o jogador número 2. Aqui, submetendo, os resultados deram todos ok.